Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo. Certamente, irmãos, Deus esperou e continuará esperando até que a geração que possa terminar sua obra apareça. Contudo, devemos manter sempre em mente a ideia solene de que qualquer uma das várias gerações que pregaram a plenitude da mensagem do tempo do fim ao mundo após 1844 poderia ter sido a última geração. Afinal, o que Deus está esperando? Bom, Ellen White apresentou de forma clara e também direta o motivo do atraso do segundo advento de Cristo e também apresentou a solução para isto. Ela diz: quando já o fruto se mostra maduro, passa-se logo a foice, porque chegou a hora de ceifar. Isso está em Marcos capítulo 4, versículo 29. E ela prossegue: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Nesse texto, Ellen White enfatizou o princípio da colheita, que é o conceito básico apresentado no Novo Testamento, o qual é fundamental para compreendermos o momento da volta de Jesus, irmãos. O princípio da colheita explica por que o dia e a hora de Jesus não podem ser preditos, e também explica o motivo da espera do nosso Senhor. Bom, Jesus escolheu comparar o fim deste mundo com a colheita de um fazendeiro, pois ele sabia que qualquer homem daquela época e também de gerações posteriores entenderia, pelo menos em certo nível, tanto as esperanças e também os problemas relacionados em ceifar um campo de trigo. E com a habilidade e também a autoridade que são próprias do nosso mestre, ele comparou o ponto central do plano da salvação com a colheita terrestre. Em Marcos, no capítulo 4, Jesus explicou um aspecto muito importante do reino de Deus. Ele disse o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem vem e passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Veja, na ocasião em que Jesus descreveu para João, na ilha de Patmos, a natureza e também o período do seu segundo advento, ele enfatizou o princípio da colheita, como sendo este a chave para se entender a razão do céu inteiro esperar pela colheita tardia no nosso século XXI. Está escrito: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, saiu do santuário outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem, dizendo: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Apocalipse capítulo 14, versículos 14 a 16. Bom, em sentido especial, os objetivos do reino de Deus e da plantação de grãos são os mesmos.
A colheita não é feita a menos que o grão esteja maduro. Assim como o fazendeiro espera o amadurecimento da semente, Jesus, por sua vez, espera a semente do Evangelho produzir um grupo relativamente grande e significante de cristãos maduros para a última geração. E com relação ao conceito bíblico sobre o princípio da colheita, Ellen White escreveu o seguinte, meus amigos: o objeto do lavrador no lançar a semente e na cultura da planta crescer é a produção do cereal. Assim, espera o lavrador divino uma colheita como recompensa do seu trabalho e do seu sacrifício. Cristo procura se reproduzir no coração dos homens e faz isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que possa reproduzir em outros. Parábolas de Jesus, página 67. Veja, amigos, fazendeiros e também profetas possuem muitas coisas em comum. A principal delas é que ambos estão envolvidos com profecias condicionais. Os fazendeiros sabem, por exemplo, com base nas promessas apresentadas no catálogo das sementes, que o milho deve estar pronto para ser colhido após um período de 68 dias. Porém, coisas que estão além do controle do fazendeiro, como a variação pluvial e a intensidade do calor durante o dia ou a intensidade do frio durante a noite, tudo isso podem alterar este prazo de 68 dias. Da mesma forma, o nosso Senhor nos diz que a demora para a realização da colheita neste mundo não se deve à mudança de ideia da parte do lavrador divino. Para Deus, a colheita poderia e deveria ter sido feita há décadas. No Espírito de Profecia encontramos textos afirmando que Jesus não voltou logo após 1844 e 1888, porque nesses dois períodos o povo regrediu em vez de avançar. Irmãos, vivemos hoje no tempo da colheita tardia. O fruto, o testemunho pessoal que reproduz o caráter de Jesus, ainda não amadureceu em seu povo. Bom, o princípio da colheita utiliza para explicar a tardança da segunda vinda de Cristo não é algo novo, na verdade, na Igreja Adventista. Não foi algo que a Igreja Adventista criou para explicar a razão da demora de Jesus. Jesus enfatizou o conceito da colheita condicional, na verdade, em Mateus capítulos 24 e 25, ao ele responder à pergunta dos discípulos: diga-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso está em Mateus 24, versículo 3. Então podemos ver que antes de dar a resposta, a qual é formada pelas 3 parábolas apresentadas em Mateus 25, Jesus advertiu seus discípulos dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Amigos, o que poderia confundir as pessoas e também levá-las a encarar certos eventos como sinais únicos e específicos do fim do mundo? Bom, além da presença constante de falsos cristos, Jesus também disse que "e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e fomes e pestes e terremotos", Mateus 24, versículos 6 e 7. E, em outras palavras, ao longo dos séculos, vez após outra, parecia que a civilização entraria em colapso e que nada poderia acontecer pior. Jesus, porém, considerando esses eventos como sinais constantes da presença do pecado neste mundo, então ele advertiu: olhem, não vos assusteis, ainda não é o fim, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não se enganem, pensando que os resultados inevitáveis do pecado universal sejam sinais especiais de que o meu regresso está muito próximo. Tais eventos estarão sempre presentes na vida de cada geração. Alguns piores, outros nem tanto. Até que os observadores passem a crer que coisas piores não podem vir. Contudo, essas calamidades são apenas sinais contínuos de que o homem pecaminoso e ganancioso nunca fará deste planeta um paraíso. E referindo-se à advertência dada pelo nosso Senhor, Ellen White escreveu em 1900: os sinais de sua vinda, dados por ele mesmo, cumpriram-se.
E assim, pelos ensinos da palavra de Deus, podemos saber que o Senhor está às portas. Parábolas de Jesus, página 227. Bom, anos antes, Tiago White, que era editor de longa data da revista Review, ressaltou os seguintes pontos. Guerras, pestes, fomes e terremotos não são os sinais mais óbvios do fim. Eles sempre existiram. Podemos ter guerras e depois paz, pestes e depois saúde, fomes e depois abundâncias, terremotos e depois calmaria, desde as entranhas da terra. Mas a mensagem do terceiro anjo, essa é dada apenas uma vez. O progresso da obra de cumprir a profecia é a luz mais elevada e brilhante que hoje incide no meio religioso. Os que atentam para a questão oriental provavelmente ficarão decepcionados. Podemos, porém, carregar todo o peso da última mensagem sem temer a decepção. E ao testemunharmos hoje a nossa mensagem mundial alcançar as nações, testemunhamos o cumprimento da profecia e a consumação da esperança da igreja. Review and Herald, 27 de novembro de 1877. Tiago White entendeu corretamente a ênfase de Mateus capítulo 24. A chave para o retorno de Jesus depende de quão rápido este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, para que então venha o fim. O evangelho do reino é a boa nova. Não é apenas de que Jesus é o Salvador, o substituto e o exemplo dos homens, mas também de que ele pode transformar homens e mulheres à sua semelhança se eles o aceitarem como o Senhor de sua vida. E a vida desses indivíduos passará então a ser uma demonstração de que o reino de Deus é real. E de que aquilo que esses homens e mulheres dizem a respeito do estilo de vida de Deus é verdade. Diante disso, a declaração de Ellen White, ao ser associada a Mateus 24, versículo 14, passa a representar um desafio sublime e também elevado, amigos. Ela diz: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Irmãos, há uma gigantesca diferença entre perfeccionismo e perfeição de caráter. E para terminarmos a obra em nossas vidas, a fim de sermos considerados por Deus como cristãos maduros para a colheita, então, pelo poder do Espírito Santo habitando 24 horas em nossa mente, teremos que ter um caráter perfeito. Um caráter perfeito. Que Deus seja seu guia, meu amigo, e também o seu mestre. E até a próxima.